Este vídeo é um oferecimento da Turismo Estudantil. Salve, salve viajantes! Eu sou Beto Fernandes, esse canal é o Viajando na História e hoje nós vamos falar um pouco sobre o município de Nova Lima e a influência que os ingleses têm na formação cultural dessa cidade. Se você estiver chegando no canal agora, eu peço que você faça a gentileza de se inscrever no canal. É um gesto simples de apenas um clique, que para você pode não representar muita coisa, mas para mim aqui na plataforma do YouTube faz uma diferença muito grande. Inclusive, quando a gente atingir o número de 500 pessoas inscritas, eu vou disponibilizar um curso básico de arte barroca. Então, o tema de hoje é um tema muito interessante, mas para que a gente possa falar da influência que os ingleses tiveram no município de Nova Lima, é importante primeiro falar um pouco sobre a história de Nova Lima e sobre a geografia da cidade. A história de Nova Lima começa quando os primeiros povos tradicionais se alocam naquela região. Não há um registro muito claro de quais foram os povos tradicionais que habitaram esse local, mas é fundamental que a gente destaque a presença dos povos indígenas antes da chegada de qualquer forasteiro branco nessa região. O primeiro homem branco a pisar nessa região, provavelmente, foi o bandeirante paulista Domingos Rodrigues da Fonseca Leme. Não se sabe exatamente quando, mas por volta de 1698 e 1701, portanto, final do século XVII e início do século XVIII, ele teria fundado o que hoje seria o município de Nova Lima. E o nome que ele escolheu para a localidade foi Campos de Congonhas. E o que são Congonhas? Congonha é uma palavra de origem indígena, do tronco linguístico tupi-guarani, congoi, e significa a planta que alimenta. Segundo lendas indígenas, algumas populações tradicionais faziam um chá dessa planta e tomavam esse chá em momentos de crise, de desabastecimento alimentar, como uma maneira de reduzir a sensação de fome. E essa planta, segundo alguns relatos, ao ser tomada, gera uma sensação de saciedade. Daí o nome a planta que alimenta. Então, no início do século XVIII, a região fica conhecida como Campos de Congonhas e começam a chegar forasteiros de todas as regiões do Brasil e do mundo em busca das riquezas auríferas. Já há registro, em 1708, da celebração de missas na Capela de Nossa Senhora do Pilar, que depois viria a ser a matriz da cidade. Em 1720, já havia um núcleo significativo de povoação, um povoado composto por pessoas basicamente que viviam da mineração e da agricultura de subsistência. Neste período, destaca-se a presença de uma família tradicional de sobrenome Freitas, que vai nessa época comprar a mina de Morro Velho. As descobertas auríferas eram tão significativas que o povoado muda de nome de Campos de Congonhas para Congonhas das Minas de Ouro. E é também deste período a construção da Igreja do Senhor do Bonfim. Em 1748, o povoado será elevado à condição de freguesia e a atividade mineratória segue firme. Apenas em 1836 vai acontecer a criação do distrito, que será subordinado ao município de Sabará, com o nome de Congonhas do Sabará. Esse período é também marcado pelo início das atividades mineratórias de influências inglesas, mas a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes daqui a pouco, segura a onda aí. Em 5 de fevereiro de 1891, vai acontecer a elevação da freguesia à condição de município, com o nome de Vila Nova de Lima. Esse de Lima é uma homenagem a um ilustre filho da cidade, Antônio Augusto de Lima, que era poeta, era jurista, magistrado, professor universitário e foi político mineiro também. Como o nosso objetivo aqui é falar sobre os ingleses, eu não vou me ater muito à figura de Augusto de Lima,
mas é importante que a gente não perca de vista a dimensão da importância desse homem, já que ele foi um membro da Academia Brasileira de Letras e foi também presidente da província de Minas Gerais, o que seria hoje o equivalente a um governador. Inclusive, é ele o responsável pela transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1897. Outra figura ilustre, que também é novalimense, é o famoso Marquês de Sapucaí, que vai ser claramente associado ao carnaval, já que o Sambódromo, no Rio de Janeiro, leva o nome desse ilustre novalimense. E é somente em 1923 que a cidade altera o seu toponímio para o atual, Nova Lima. Falando um pouco sobre a geografia da cidade, o município localiza-se na região metropolitana de Belo Horizonte e, de acordo com pesquisa do IBGE de 2018, a população é aproximadamente de 94 mil pessoas. O município localiza-se nos planaltos e serras atlânticos leste e sudeste, tem clima tropical de altitude e a altitude média é de 750 metros. Está localizado na macrobacia do Rio São Francisco, tendo como os principais rios que cortam a cidade o Rio das Velhas, o Ribeirão dos Cristais e o Ribeirão do Cardoso. As serras que emolduram e que fazem limite com o município são Serra do Curral, Serra da Calçada, Serra do Caraça, a Serra do Itabirito e a Serra da Piedade. A base econômica do município gira em torno da exploração mineral, sendo a mineração a responsável por mais da metade da economia do município, que tem PIB per capita de mais de R$33 mil e é a cidade mineira com maior índice de desenvolvimento humano. O IDH da cidade de Nova Lima é considerado muito alto, que é de 0,813. A gente vai conversar daqui a pouco, mais à frente, o porquê desse IDH ser tão alto. Agora a gente vai para o assunto central da nossa conversa, que é a influência dos ingleses em Nova Lima. E quando é que chegam ingleses em Nova Lima? Em algum momento entre 1814 e 1831, um grupo de 4 ou 5 ingleses que eram diretores na mina de Gongo Soco compram do padre Antônio de Freitas um complexo mineratório em Nova Lima. Esse momento é registrado oficialmente como a chegada dos primeiros ingleses na cidade. Em 1828 é criada em Londres a St. John Del Rey Mining Company. Inicialmente, a St. John Del Rey Mining Company instala-se na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Contudo, as atividades duraram apenas 2 anos devido ao baixo potencial mineratório da região. Em 1834, a St. John Del Rey Mining Company compra do capitão Laio e de alguns de seus sócios as atividades minerais da mina do Morro Velho. No ano seguinte, em 1835, começa a operar na cidade de Nova Lima. Os ingleses não estavam na vanguarda da mineração. Contudo, os métodos utilizados por eles eram muito mais avançados do que aqueles que eram praticados no interior do Brasil. Isso representou um enorme ganho de produtividade para a atividade mineratória. Então os ingleses representam esse momento de modernização, de uma industrialização e da chegada importante de vários maquinários e também de técnicas de exploração do subsolo. Só para vocês terem um tamanho da exploração, de 1850 até 1867, registra-se que se tirou 1 tonelada de ouro por ano da mina de Morro Velho. Essa era uma quantia enorme, muito significativa. Tanto que no final do século XIX, a mina do Morro Velho chegou a representar quase 90% das explorações minerais feitas pelos ingleses aqui em Minas. Mas o interior de uma mina normalmente não é um lugar muito agradável e o seu trabalho muito perigoso. No ano de 1867,
um grande incêndio marcou as atividades mineratórias. Muitos dos trabalhadores morreram dentro da mina do Morro Velho. Em 1882, o deslocamento de uma grande pedra soterra alguns trabalhadores e obstrui algumas galerias da mina do Morro Velho. Esse foi um episódio muito triste e muito marcante na história da mina, que teve de conviver desde o primeiro até o último dia com vários acidentes, alguns deles fatais. É justamente em 1882 que o ilustre inglês George Chalmers assume a administração da mina do Morro Velho, promovendo uma enorme modernização no processo de exploração do ouro. É importante que a gente destaque que nesse período a escravidão de seres humanos era considerada dentro da lei, sendo esse trabalho realizado quase que exclusivamente por pessoas escravizadas. Após a abolição da escravatura, chegam alguns italianos e alguns espanhóis, mas a grande parcela dos trabalhadores continuam sendo os descendentes de pessoas escravizadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, há uma grande evasão de ingleses de Nova Lima. Muitos retornam à Europa para poder servir a Inglaterra durante o conflito. Em 1954, a Dehana Company, uma empresa norte-americana, assume a St. John Del Rey Mining Company. Em 1960, é criada a mineração Morro Velho. Em 1999, a multinacional AngloGold Ashanti assume a mineração Morro Velho. E em 31 de outubro de 2003, encerra as suas atividades. Após 278 anos de atividade, depois de atingir 2.700 metros de profundidade e extrair mais de 70 toneladas da mina do Morro Velho. 31 de outubro é bom lembrar que é aniversário de Carlos Drummond de Andrade e, curiosamente, Drummond tinha um posicionamento bastante crítico em relação à atividade mineratória. Se você quiser conhecer mais dessa história da mineração e dos mineiros, vale muito a pena visitar o Centro de Memória da Mina do Morro Velho, que fica na cidade de Nova Lima. A equipe está preparada para receber grupos e a visita é bastante enriquecedora, traz uma visão institucional da atividade. Inclusive, eu deixo como sugestão aqui no card que vocês assistam a um documentário produzido em 1983 chamado Nova Lima e os Mineiros. Ele traz um pouco da realidade dos trabalhadores da mina do Morro Velho. Uma outra sugestão que eu deixo para vocês aqui também no card é a websérie produzida pela Colibri chamado A Mina de Morro Velho na Formação Cultural de Nova Lima. Conta com um depoimento muito marcante de um antigo trabalhador da mina. E como sugestão musical, eu deixo para vocês a música Homens Pedra, da banda mineira Calix, daqui de Belo Horizonte. São grandes amigos, sou muito fã do trabalho deles. No final desse vídeo vai aparecer Homens Pedra do Calix. Cliquem, escutem e viajem nessa música que ela é muito legal. Os ingleses deixaram uma série de influências em Nova Lima. Algumas delas são muito notáveis porque são objetos arquitetônicos que marcam a cidade. O Bicame é um deles. Trata-se de um aqueduto que conduzia água de um lado para o outro do vale da cidade. E o nome, segundo alguns dizem, vem da expressão Bicame, que os ingleses diziam. Os nova-limenses acabaram dando o nome de Bicame. É importante destacar que, além do Bicame, existem outros cursos d'água artificiais em Nova Lima, chamados de canais ou de regos. O Rego dos Amores, o Rego Grande. Essa influência também pode ser percebida no bairro das Quintas, que é onde localizam-se boa parte das casas onde viviam esses ingleses, e o Clube das Quintas, onde eles se reuniam para manter as suas tradições. Um outro elemento na cidade, que é uma curiosidade de influência inglesa, são as ruas do zigue-zague. Existe a rua do zigue-zague pequeno e a rua do zigue-zague grande. É muito curioso essa maneira de construção para facilitar a subida de animais nas íngremes ladeiras de Nova Lima.
É claro que esses ingleses também manifestaram a sua religiosidade aqui em Nova Lima. E boa parte deles não eram católicos apostólicos romanos, eram anglicanos. E há em Nova Lima uma igreja anglicana. É um lugar muito encantador, cercado por um jardim maravilhoso. Vale muito a pena visitar esse espaço. Todos os domingos acontecem celebrações. As pessoas que quiserem conhecer são muito bem-vindas. Destaca-se dentro da igreja um centenário órgão de fole, que funciona até hoje, inclusive, e durante as missas ele é executado. Eu havia comentado antes sobre George Chalmers. Ele comprou, no século XIX, uma fazenda conhecida como Fazenda da Jaguara, onde, no século XVIII, trabalhou ninguém mais, ninguém menos do que o maior artista do período colonial brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, conhecido como o Aleijadinho. E ele construiu ali uma igreja com rica talha. Esse material não era do interesse de um anglicano, que doou todo o acervo dessa igreja para as igrejas da região. Inclusive, na igreja matriz do Pilar, existe um fragmento de um retábulo dessa igreja. Vale muito a pena conhecer a igreja do Pilar e perceber que ali há uma influência inglesa. Inclusive, a antiga igreja na Fazenda da Jaguara está em estado de ruínas. E eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo feito com drone da edificação. Hoje, o espaço é um hotel fazenda. Uma das influências mais marcantes dos ingleses, sem dúvida, está na gastronomia. Os ingleses deixaram em Nova Lima a tradição do chá das 5 e principalmente de um bolo natalino chamado queca. Os ingleses o chamavam de Christmas cake, mas os nova-limenses o apelidaram de queca. E eu vou deixar como sugestão aqui no card também o programa Trilha do Sabor Chá e Quecas de Nova Lima, que é produzido pela Rede Minas de televisão. Vale muito a pena assistir, inclusive tem a receita da queca, se vocês quiserem conhecer. Uma coisa que pouca gente sabe é que Nova Lima tem uma tradição cervejeira. Ainda no século XIX, um italiano chamado Fioravanti Eugenio Armani, que havia se instalado em Nova Lima, começou a produzir a primeira cerveja puro malte de Minas, para saciar o desejo dos ingleses que aqui estavam. Essa cervejaria chamou-se Gables e hoje o município destaca-se por ser um polo de produção de cervejas artesanais. Outra influência marcante dos ingleses pode ser visto no Vila Nova Atlético Clube, o segundo clube mais antigo em funcionamento das Minas Gerais, é o quarto maior time de Minas, sendo o maior clube do interior, com a maior torcida organizada inclusive. As cores do time, não por acaso, são branca e vermelha, que são as cores da bandeira inglesa. O mascote do time é um leão, também presente no escudo da seleção inglesa. As referências são muito claras. O Vila Nova é um time muito tradicional e, sem dúvida, o jogador de maior destaque que passou pela equipe foi o zagueiro Luizinho, que fez carreira no Atlético Mineiro e que foi titular da seleção brasileira de 1982. Hoje, a cidade conta com o Nova Lima Rugby Club, que é um esporte inglês basicamente e que tem ganhado força em Minas Gerais. Mas outra referência que os ingleses deixaram nos esportes está presente em um condomínio de alto luxo, o Alphaville Lagoa dos Ingleses. Antes da chegada dos ingleses, essa lagoa era conhecida como Lagoa Grande, mas com a prática de esportes náuticos passou a ser chamada de Lagoa dos Ingleses. No princípio, eu havia dito a vocês que Nova Lima tem o maior índice de desenvolvimento humano do estado de Minas Gerais. Isso deve-se em boa parte pela presença marcante de muitos condomínios de luxo na região. O município faz limite com a região centro-sul da cidade de Belo Horizonte e é marcada pela presença de condomínios de alto luxo e espigões de muitos andares. Inclusive, a geografia brasileira já explica esse fenômeno chamado desmetropolização, que é um fenômeno nacional, está acontecendo em vários estados brasileiros
em que a elite ou as elites das grandes cidades brasileiras estão insatisfeitas com as condições de vida que as grandes cidades oferecem e estão abandonando essas metrópoles em busca de uma melhor qualidade de vida. Então isso está acontecendo em Minas, na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, em vários estados brasileiros e marca um fluxo migratório importante da elite brasileira. É interessante pensar que esse fenômeno é justamente o oposto do que a gente conhece como o êxodo rural, que aconteceu nos anos de 60 e 70 principalmente, em que a população mais pobre do campo migrou para as grandes cidades em busca de uma melhor qualidade de vida. Agora são as pessoas mais ricas das metrópoles que estão abandonando essas cidades em busca de uma melhor qualidade de vida no campo. Esse fenômeno chama-se desmetropolização. Um traço marcante da cultura de Nova Lima é o bloco carnavalesco conhecido como o Bloco dos Sujos. Ele não está diretamente ligado aos ingleses, mas ele surgiu na década de 30, quando os mineiros, saindo das minas no pleno carnaval, não passavam em casa para tomar banho e iam para a folia do jeito que estavam, sujos. Daí o nome Bloco dos Sujos. E ele é, sem dúvida, o bloco mais tradicional do carnaval de Nova Lima. Mas talvez a maior influência que os ingleses deixaram aqui em Minas Gerais é um vício de linguagem conhecido como uai. Isso mesmo, segundo alguns linguistas, a origem da palavra uai teria vindo com os ingleses, que se instalando aqui em Minas, sempre que algo acontecia de maneira inesperada, eles perguntavam o porquê daquilo. Em inglês, porquê, W-H-Y, why. Com as pessoas que eles não tinham intimidade, eles chamavam de senhor. Senhor em inglês é sir. Então eles diziam, why sir? Why sir? Why sir? Por que senhor? Por que senhor? Os mineiros não entendendo muito bem, mas querendo imitá-los, why so? Why so? E aqui em Minas é assim, todo mundo fala why so. Sem dúvida, essa é uma influência muito marcante que os ingleses teriam deixado aqui no nosso estado. Eu queria mais uma vez chamar a atenção de vocês para os cards, tem muitos vídeos interessantes que vão passar aqui. E também na tela final irão aparecer vídeos que estão conectados com esse nosso papo. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, por favor. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu joinha, dá o seu like, que também é uma coisa que é muito fácil de você fazer e que me ajuda muito nessa plataforma para que a gente possa cada vez falar para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais, no Facebook, no grupo do WhatsApp, que isso faz com que a gente consiga cada vez falar para mais gente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, para que a gente possa viajar na história.